Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. O nosso desejo é que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação, que está sendo transmitida em Recife e região metropolitana pelo canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também não esqueça, está no Spotify, em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Compartilhe nossos links com seus amigos e familiares, claro, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo estudo da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a 12ª lição com o título O Caráter Missionário da Igreja de Jerusalém. E como sempre, para comentar a lição de hoje, contamos com a presença do presbítero, nosso querido irmão Jonatas Éder. Paz do Senhor, professor. Paz do Senhor, evangelista Alessandro, paz do Senhor aos demais participantes. Amém. Contamos também com a presença do vice-diretor do nosso seminário, da STEADEB, professor Givanildo Hermano. Paz do Senhor, professor. Paz do Senhor, evangelista, é um prazer estar aqui mais uma vez. Não só vice-diretor, mas também auxiliar da igreja, pregador, escatólogo, é tanta coisa, né? E também, para concluir aqui as apresentações, professor Jonas Santana, que trabalha ali na superintendência, dando um apoio na secretaria. Paz do Senhor, professor. Paz do Senhor, ministro Alessandro. Amém. Nesta lição estudaremos sobre missão, a obra de expansão na proclamação do Evangelho. Apontaremos a realização da missão local e transcultural no livro de Atos. E, por fim, falaremos sobre a atuação da igreja em Jerusalém no envio e apoio ao trabalho missionário em Antioquia. Nós vamos, nesse momento, ler agora o texto áureo. Eu quero pedir para o professor Givanildo Hermano, por favor, ler o texto áureo. Muito bem, o texto áureo diz: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Está em Atos, capítulo 11, versículo de número 20. Muito bem, vou pedir agora a próxima tela, por gentileza. A verdade prática, professor Jonatas Éder. Por gentileza, professor Éder. Muito bem, pastor. A verdade prática é um resumo, da lição e diz o seguinte: faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Muito bom. E por fim, agora sim, vou pedir ao professor Jonas Santana a estar lendo conosco na próxima tela, aí os objetivos, professor. Sim, senhor ministro. Essa lição tem 3 objetivos. O primeiro, destacar o papel da dispersão cristã na expansão missionária da igreja primitiva, enfatizar a importância da contextualização da mensagem do Evangelho para diferentes contextos culturais, sem, contudo, perder sua essência. E o último objetivo, valorizar a prática do discipulado como base para o crescimento saudável e a manutenção da identidade da igreja. Ok, muito obrigado. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 ao 30. Acompanhe conosco. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e, achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo,
dava a entender, pelo Espírito, que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, e enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Bem, queridos irmãos, estamos estudando hoje a 12ª lição com o título O Caráter Missionário da Igreja de Jerusalém. Na semana passada estudamos a lição de número 11, que teve como título Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que falamos na lição passada. Tivemos aquela lição maravilhosa onde estudamos sobre a pregação do Evangelho na casa de Cornélio, um gentil, e ali, depois da pregação e da conversão daquela família e todos que ali estavam, um derramamento do Espírito Santo, batizando-os com o Espírito Santo com um dom de línguas, e em seguida, claro, a igreja de Jerusalém recebendo essa notícia do apóstolo Pedro, juntamente com os 6 irmãos que lhe acompanharam, atestando que, de fato, aquilo que aconteceu em Atos 2, a descida do Espírito Santo sobre todos os judeus, também tinha acontecido da mesma forma na casa de um gentio. E aqui nós vamos para a lição de número 12. Professor Givanildo, essa lição ela tem um título maravilhoso, O Caráter Missionário da Igreja de Jerusalém. Eu vou pedir para passar aqui a próxima tela antes de falar com o senhor. Aqui temos um quadro mental, um mapa mental. Isso. E eu queria, por gentileza, professor, que o senhor nos trouxesse uma palavra sobre isso. Muito bem, esse mapa mental traz um resumo daquilo que nós estaremos estudando, né? Sim, sim. E é interessante que o mapa ele está baseado tanto nos objetivos da lição quanto nos próprios tópicos, né? Então, o primeiro objetivo da lição é destacar uma igreja com consciência missionária. E esse tópico está dividido em 3 subtópicos, que é o Evangelho para além das fronteiras de Israel, cristãos dispersados, mas conscientes de sua missão, e cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. No segundo tópico, o objetivo é enfatizar uma igreja com visão transcultural. Está dividido em 2 subtópicos, o primeiro, a cultura grega, ou seja, a cultura helênica, e contextualizando a mensagem. E o terceiro e último objetivo é valorizar uma igreja que forma discípulos, que está dividido em 3 subtópicos, é a base do discipulado, denominados de cristãos e identidade cristã. Em resumo, evangelista, isso é o que nós estaremos estudando, né? E nós sugerimos aos professores que dediquem aí mais ou menos 15 minutos para cada um desses tópicos, né? Com a conclusão, com a introdução, um momento para as perguntas, é o tempo suficiente para comentar essa lição, que é muito rica, muito vasta. Há muitos ensinamentos importantes nessa lição para nós. Excelente. Vamos para a próxima tela, por gentileza. Vou pedir ao professor Jonas Santana, por favor. Sim, senhor ministro. Nós temos o texto áureo da lição, que tem por título, que cita o seguinte versículo: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Atos capítulo 11, versículo 20. Nós temos um trecho que é do livro da lição, que diz o seguinte: a perseguição dispersou os crentes por diversas localidades, alguns deles chegaram à cidade de Antioquia, na Síria. Os cristãos que ali chegaram trataram logo de compartilhar sua fé em Cristo com os gentios, e o resultado não demorou a aparecer. O capítulo 11, versículo 21 do livro de Atos dos Apóstolos diz o seguinte: E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E inicialmente, fazendo um comentário bem rápido do texto áureo da lição, que na verdade é um comentário introdutório, mostra que após a dispersão, ou melhor, a partir do momento que a perseguição começou, os crentes foram dispersos, e esses crentes, sem nenhum treinamento de evangelismo, é isso que o autor da lição ele tem a preocupação de mostrar, mas por onde esses crentes iam, eles tinham uma consciência missionária, ou melhor, de propagar o evangelho, de pregar a mensagem, e não demorou muito para que a mão do Senhor fosse justamente com ele. Posteriormente, a igreja de Antioquia vai enviar missionários, mas antes do envio, entre a perseguição e antes do envio, os crentes já tinham essa consciência de propagar o nome do Senhor Jesus. Muito bem. Vamos para a próxima tela, por gentileza.
A próxima tela nos diz o seguinte, dando continuidade aqui à nossa exposição da lição, a lição do número 12. Próxima tela, por favor, fala sobre a palavra missão, não é isso? Muito bem. Professor Éder. Muito bem. A palavra missão vem da expressão latina missione, que se origina, por sua vez, do verbo mittere, que significa ação, tarefa, ordem, mandado, compromisso, incumbência, encargo. Ou a obrigação de enviar missionários, né? Aí tem a citação do autor. A missão primária da igreja é proclamar o evangelho de Cristo e reunir os crentes em igrejas locais onde possam, né, ser edificados na fé e tornados eficazes ao serviço, para assim implantarem novas congregações no mundo inteiro. Então, o termo utilizado como palavra-chave para a lição de hoje vai tratar especificamente do trabalho que foi feito pelos cristãos que, como bem foi dito pelo professor Joanildo e Jonas, eles não tiveram um treinamento, mas eles sabiam falar de uma coisa: Jesus me salvou. Exato. E é essa a grande realidade da missão. Quando a gente tem a oportunidade de lecionar a disciplina de Atos dos Apóstolos, que é uma das disciplinas assim, maravilhosa, o evangelista Alessandro já ensinou isso, o professor Joanildo também, Jonas e eu temos a oportunidade. Uma característica bem interessante de Atos é que toda vez que a igreja se dispersa, as pessoas perguntavam: por que vocês estão saindo? E eles tinham que dizer o motivo. Qual o motivo? Estou sendo perseguido. Por quê? Porque creem em Jesus. E o que é crer em Jesus? Essa é a porta aberta. A porta aberta para a evangelização, né? Isso. Atos 8 foi assim, né? Atos 8 vai ser assim. E agora em Atos 11, quando eles chegam lá em Antioquia da Síria, é interessante notar que eles vão pregar e vai chegar a informação em Jerusalém de que já tem um grande grupo de crentes lá, e aí vai haver a preocupação pastoral dos líderes de Jerusalém de mandar um missionário para lá. Mas a ideia é, o cristão só precisa de uma pergunta: por que isso está acontecendo com você? Porque eu sou crente. E o que é ser crente? Essa é a porta aberta para você ensinar o que é. Muito bem. E permita-me dizer, né, que a igreja primitiva não dispunha de muitos recursos que nós temos hoje. Exato, né? exato. Hoje, quando alguém se converte, imediatamente ele procura comprar ou adquirir uma Bíblia, Sim. Ele compra uma revista da escola dominical, ele compra uma revista do discipulado, ele faz o discipulado na congregação local, ele participa da escola dominical. Nada disso a igreja primitiva tinha, né? Assim, as informações eram muito poucas. Vamos pensar, por exemplo, no que ocorreu no dia de Pentecostes. Eles ouviram a pregação de Pedro, eles se converteram e voltaram para as suas terras, para as suas cidades, pregando o evangelho. Eles não sabiam falar muito de Cristo, mas sabiam dizer que Jesus salva, Jesus cura, né? Aleluia. A simplicidade do evangelho. É claro que em algumas situações é preciso expor o plano da salvação. Sim. Em algumas situações é preciso conhecer profundamente as Escrituras, conhecer de soteriologia, de amarteologia, né, assim, e até de escatologia. Porém, a mensagem do evangelho, por si, ela já é poderosa. Paulo diz que o evangelho, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então não há motivos para nenhum cristão dizer assim: eu não sei pregar o evangelho. Você sabe sim, dizer que Jesus salva, que Jesus cura. Ou seja, o que é mais interessante aí é que havia o fervor missionário. Há um texto que eu gostaria de ler, que está em Atos capítulo 8, versículo de número 4, que nós já estudamos em lições anteriores, que diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Ou seja, por onde eles passavam, eles iam anunciando. E debaixo de perseguição, isso aqui. Mesmo na perseguição. Capítulo de número 11, que é o texto base dessa lição que nós estamos estudando, diz o versículo 19 e 20. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. A princípio, o preconceito aqui racial continuava. Versículo 20. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Então aí está o segredo, é que o crente ele deve compartilhar da sua experiência, daquilo que Cristo fez. Eu gosto muito de pregar, de falar sobre o gadareno, que ele
não fez curso teológico, ele não conhecia de soteriologia, de amarteologia, mas uma coisa ele soube dizer: eu era possesso, hoje eu estou liberto. Eu vivia despido, hoje eu estou vestido. E o que foi? Foi Jesus. Né? Assim, a simplicidade do Evangelho. E é tão belo que ele pede a Jesus, evangelista Alessandro, me deixe com o Senhor. Jesus disse, não, sua missão é aqui. Vá para os seus. Esse mesmo princípio acontece também com aquela mulher lá de Samaria. Isso. Quando Jesus evangeliza, que ela é alcançada pelo poder do Evangelho, ela desce para Samaria e ela prega, mas ela nunca fez um curso teológico. Foi negócio de minutos. E essa pregação é tão poderosa que o texto diz que ela traz uma boa parte da cidade. Dá a entender que um número muito grande. E os que vieram após ela disseram assim, olha, o que ela falou foi tão bom, mas a gente quer agora a fonte. Quer ouvir do Senhor direto. Eu vi um pregador falar sobre isso esses dias, eu tive a oportunidade de cultuar com ele, e ele falou da beleza da mensagem da mulher, né? Explicou quem era a mulher, que ela não é uma prostituta, ela era uma adúltera. Ele teve tempo de explicar minuciosamente o texto, mas teve uma hora muito bonita, né, que o pregador disse assim, ela foi... E a vida dela era desconhecida até da sociedade. Ela era desprezada pela própria sociedade. Ela era uma incógnita para a sociedade, porque ela diz assim, venham ver o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não será porventura este o Cristo? E é essa a questão que faz com que todo mundo vá. Verdade. Né? O ministro também estava lá, acho que ele lembra desse. Eu conheço esse pregador. Vamos para a próxima agora. Muito bem. Aqui nós temos o primeiro ponto, falar sobre o Evangelho para além da fronteira de Israel, os cristãos dispersos, mais conscientes da sua missão, e os cristãos leigos, mais capacitados pelo Espírito. E aqui eu queria aproveitar um texto que o senhor leu, quando diz o Evangelho para além da fronteira de Israel. Veja que coisa interessante. Capítulo 11 e o versículo 19 e 20. Nós estudamos a semana passada de que Pedro relutou ir para a casa de Cornélio, mas ele foi e chegou lá, ele prega a palavra, os que estavam ali se convertem, e Jesus batiza-os com o Espírito Santo, em seguida eles são batizados em águas, Pedro retorna para Jerusalém junto com 6 testemunhas, conta o que aconteceu. A princípio houve uma relutância, mas depois eles entenderam de que o Espírito Santo estava fazendo a mesma obra que estava fazendo entre os gentios. E aqui nos diz que depois que se apaziguou a discussão sobre essa possibilidade de salvação, inclusive da concessão de um dom espiritual, que era o dom de línguas, o texto diz, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, isso lá no capítulo 7 e o capítulo 8 também de Atos, né? Caminhavam. Essa palavra, professor, caminhar aqui, ela é chave. Não diz que eles viajaram, diz que eles foram andando, eles caminharam. Agora, observe, de Jerusalém para onde? Fenícia, Chipre e Antioquia. Sabe o que significa isso? Quilômetros, dias de caminhada. Eles foram caminhando, não anunciando a ninguém, a não ser aos judeus, porque, como o senhor bem disse, ainda havia um certo receio, mesmo que lá Pedro tenha convencido a maior parte. Mas o versículo 20 diz que havia entre eles varões de Chipre e de Cirene, os quais entraram em Antioquia e foram pregar aos gregos. Quem mandou esse pessoal mudar de rota e pregar? Porque não era só os judeus que estavam sendo pregados, mas o Espírito Santo, em algum momento, professor, compungiu o coração daqueles e disse, conscientizou, disse assim, vocês precisam pregar para os gregos. Perfeito. Eles disseram, não, peraí, eu não vou me conformar só com isso aqui não, só judeu. Os outros têm que ouvir isso também, porque Cornélio não ouviu? Aí o que acontece? Eles foram e quebraram, aqui é uma quebra de paradigma, eles saíram da rota. E diz que falaram a gregos. Agora, o que me chama a atenção, que era anunciando o Senhor, a mensagem dele era Cristo. O que me chama a atenção e a mão do Senhor glória a Deus. Era com eles. Oh, glória a Deus. E o grande número creu e se converteu ao Senhor. Eu acredito que quando os judeus olharam e viram aqueles varões pregando, disseram, rapaz, o número lá está maior do que o daqui. Então, sabe de uma coisa? Vamos unir forças. Mas o mais extraordinário que eu acho é isso aqui, olha. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. A igreja tinha sido impactada pela pregação, pelo testemunho de Pedro e daqueles 6.
Só que depois chega uma outra notícia. Olha, uns gregos que estavam aqui. Oh, glória a Deus. Não aguentou não e saiu pregando por aí. Glória O negócio tá pegando fogo. Aí veja o que aqui diz assim, ó. Aí a igreja diz, espera aí, envia Barnabé. Barnabé é uma autoridade, professor, como o senhor sabe, como meu professor. Barnabé é uma grande autoridade, líder da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém diz assim, Pedro, Tiago e João, Barnabé, vai lá ver o que é isso. Aí ele vai, mas veja, o qual chegou, quando chegou, olha que isso aqui é Ele tremendo. viu a graça de Deus. Quando ele chegou, ele viu a graça de Deus e se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Só que tem algo extraordinário aqui. Olha o que é que diz o versículo seguinte. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Aí veja o que é que diz. E muita gente se uniu ao Senhor. Só que aqui quebra a história aqui, professor. Há uma quebra, de repente. Do nada, Lucas diz assim, olha, e partiu Barnabé para Tarso. Mas ele não foi mandado para Antioquia. A condução da obra missionária está na mão do Espírito Santo. Ele foi enviado para Antioquia, mas chegando lá, o Espírito Santo disse a ele, olha, tem um que já está preparado. O Senhor já disse a ele que ele vai ser pregador entre os gentios. Olha o que é que diz o texto. E partiu Barnabé para Tarso, mas ele não foi mandado para Tarso. Professor, o senhor que é meu professor, me desculpe se eu estiver errando, depois o senhor me corrige. Eu entendo que houve algo aqui de intervenção direta. Sim, ele não faria isso por conta própria. Exatamente. Com certeza, o Espírito Santo... E veja o que é que diz. E não daria certo. Exato. E veja o que é que diz aqui, professores. E partiu Barnabé para Tarso, ele foi enviado para Antioquia. Mas para que ele foi para Tarso? A buscar a Saulo. E achando... O Conduziu até aqui. Vamos ali. Começou agora. Vamos para o próximo ponto, não, daqui a pouco. Daqui a pouco próximo. Professor Éder, uma igreja com consciência missionária. Glória a Deus. A ideia de missionários aqui ainda é, como o senhor disse, eu vou ler e a gente comenta, né? Em primeiro lugar, esses missionários eram, na verdade, crentes leigos que compartilhavam sua fé à medida que se deslocavam, como o senhor bem falou, caminhavam. Né? Por isso que é bom, né? Eu queria que você, professor, entendesse isso. É muito importante fazer a leitura do texto. O professor Joanildo falou na aula anterior, leia todo o texto, mais uma vez, leia novamente. O professor deve permitir que o texto adentre o seu coração, a sua mente, porque veja que o evangelista Alessandro, ele saiu pontuando questões que uma boa leitura, professor Joanildo, só uma leitura minuciosa faz ver isso. Alguém que uma leitura rápida não percebe. Não vai perceber. Então, faça essa leitura. Dedique um dia da semana, já que você tem 6 dias para preparar a sua aula. Um dia para ler o texto. Leia em várias versões, não é isso? Leia na corrigida, leia em outras versões, para que você possa se aprofundar melhor dentro do aspecto do texto. Porque tem coisas que só vai sair do texto, viu? Essa nossa exposição primária aqui é textual, estamos apenas lendo o texto. Agora a gente está entrando nos pontos das lições. Mas vejam quantas verdades nós extraímos agora há pouco com a leitura do evangelista, não é? Então, eles eram crentes leigos, que foram retirados de sua terra, né, desterrados, que não se intimidavam ao compartilhar a sua fé em Cristo. Aí tem um adendozinho, né? Mesmo sem um treinamento formal em missões, esses crentes demonstravam forte consciência missionária. Eles sabiam que cumprir o ID de Jesus era a responsabilidade deles. Isso é a citação do livro do pastor José Gonçalves. Então, a ideia aqui presente é, eu sou crente, não posso ficar mais em Jerusalém, fui expulso, mas eu continuo crente, continuo com uma missão. Qual é a minha missão? Levar o evangelho, levar a palavra. Para quem? Tem judeu aqui, vou pregar para judeu. Tem judeu não, vou pregar para gentil. Mas vou pregar. Eu queria pedir permissão aos senhores, só para que os nossos queridos telespectadores compreendam, né? Que de forma alguma nós estamos fazendo aqui uma crítica à teologia. É impossível a gente fazer isso, né? Somos 4 ao professores. Preparo missiológico, claro que não. Mas o que nós estamos enfatizando é que a partir do momento que a pessoa crê em Cristo e recebe Jesus como Salvador
e torna-se uma nova criatura em Cristo, ele sente o fervor missionário, verdade. o desejo, não é assim, de pregar o evangelho. A teologia é um braço, né, professor, para a missão, né? Exato. Ajudar, Então, capacitar. nós não queremos aqui de forma alguma criticar quem estuda teologia, até porque nós somos teólogos. Isso. Agora, nós estamos deixando bem claro que o fato de alguém não ter tido a oportunidade de cursar teologia, não ter tido a oportunidade de se aprofundar nas doutrinas basilares da fé cristã, não deve ser impedimento para pregar. Até porque todos nós aqui, antes de sermos teólogos, éramos evangelistas. E outra coisa, professor, se a gente olhar para a história das Assembleias de Deus, nossos pais. Exato. Nossos pais, muitos não tinham nem instrução primária, quanto mais instrução teológica. E Deus fez prosperar do jeito que... Milagres aconteciam, né? A história da Assembleia de Deus está aí para mostrar isso, que eles eram instrumentos de Deus na pregação do Evangelho. Exato. Né? Muito bem, a gente está já terminando, o negócio está tão bom que a gente até esquece. Agora eu quero confessar um negócio aqui que eu gostei quando o senhor disse nós somos professores. Porque acho que é a primeira vez que alguém me chama de professor aqui. Porque o pastor Nadir Jacques, quando está na condução, pela ordem ministerial, o zelo que ele tem, né? Aquele jeito categórico. Ele sempre é evangelista, Alessandro. Eu fico dizendo, meu Jesus, nunca ele vai me chamar de professor. Né? Obrigado, viu? Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Bem, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a 12ª lição, que tem como título O Caráter Missionário da Igreja em Jerusalém. Muito bem. Vamos agora, professor Jonas, vamos dar continuidade, vamos pedir aqui a próxima tela, por favor. Professor Jonas Santana, uma igreja com consciência missionária. Antes do senhor comentar aqui, é bom a gente dizer de que, falando da igreja de Jerusalém, que é o tema da lição desse trimestre, né, tudo que nós estamos falando aqui está de alguma forma ligado à igreja de Jerusalém. Tanto é que vai até o capítulo 15, mais ou menos, com o concílio que acontece em Jerusalém. Não é? Antes do senhor falar sobre essa consciência missionária, o escritor Gessen Lima Hubert, ele escreveu um livro chamado A História da Igreja Cristã. Ele diz uma coisa ali que eu acho interessante. Ele diz que a igreja de Jerusalém ela era maravilhosa em todos os aspectos, né? Na comunhão, no partir do pão, nas orações, na doutrina, no amor ao próximo. Mas ela falhou em um aspecto, se a gente pode dizer falha, que foi no zelo missionário. Tanto é que Atos 1 e 8 é dada a ordem, essa ordem só vai ser exercida em Atos 8 e 1 com a perseguição. Então parece que esse zelo missionário na igreja de Jerusalém ficou muito restrita aos judeus, como a gente já estudou em outras lições, né? Mas aqui a coisa vai mudar. Primeiro aconteceu na casa de Cornélio, as portas se abriram e aqui a igreja de Jerusalém envia Barnabé, um superintendente, um pastor que auxiliava os apóstolos, né, para supervisionar, e quando chega lá em Antioquia eles olha, o negócio agora pegou fogo, porque a partir de aqui, professor Givanildo, professor Jonas e Éder, vai começar a história das missões mundiais. Isso. Porque até o capítulo 12, quer dizer, até o capítulo 10, capítulo 11, início do capítulo 11, era uma missão mais local, não é? Só que a ordem tinha sido ser Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então essa consciência missionária, professor, eu gostaria que o senhor, por gentileza, lesse e comentasse a partir desse raciocínio que eu trouxe, que parece-me que parece-me não, o texto diz que é a partir de Antioquia, que era uma igreja ligada a Jerusalém, mas é a partir de Antioquia que essa consciência missionária ela vai ser expandida, por assim dizer, sobretudo com Barnabé e Paulo, né? Com certeza. O texto que aparece na tela diz o seguinte: uma igreja com consciência missionária, que é o primeiro tópico da lição, e logo abaixo nós temos uma citação. A consciência missionária da igreja não é uma atividade secundária, mas parte essencial da identidade do povo de Deus, chamados, enviados e sustentados pelo Espírito Santo para testemunhar Cristo em todas as nações. Temos alguns versículos, feito Romanos capítulo 10, do versículo 14 ao 15, primeiro livro aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, e a segunda epístola aos Coríntios 5, verso 20, e primeira epístola a Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, com destaque para duas palavras aí. Não é uma atividade, primeiro, secundária, é uma atividade essencial, porque faz parte da natureza da igreja. Ou seja, algumas palavras que nós temos feito enviado e sustentado pelo Espírito Santo mostram justamente essa identidade que é nossa por causa do novo nascimento que nós temos. E os crentes de Antioquia da Síria, eles entenderam isso bem, por duas razões.
Quando a gente olha para os crentes em Jerusalém, a tradição ainda era muito forte lá dentro. Você tem uma tradição tão forte que na aula anterior nós vimos que Pedro, mesmo tendo uma visão celestial, ainda tem dificuldade de entender. 3 vezes, só lembrando. Só lembrando, tem dificuldade de entender que é Deus que está enviando aquilo ali. Observe que quando o evangelho chega em Samaria, já é um susto para eles. E quando chega entre os gentios, também já é um susto também. Mas só que os gentios não estavam presos a nenhum tipo de tradição. Então, quando eles recebem o evangelho, então eles já estão mais livres, quer dizer, não existe uma identidade cultural que foi forjada por séculos em cima de uma Torá, que foi justamente com os livros do Antigo Testamento. E claro, para não entender que é o Antigo Testamento que tivesse colocado em empecilho. Não, mas a interpretação, mas né? a interpretação, uma tradição. Mas quando chega entre os gentios dizem, nós estamos livres. Então, veja aqui o capítulo 11 e o versículo de número 20, que o evangelista leu, e havia entre eles varões, que eram varões de Chipre, varões de Cirene, ou seja, já estão fora do território de Israel, os quais, entrando na cidade de Antioquia, falaram aos gregos e anunciando o Senhor Jesus. Aí foram diretamente ao povo de fala grega. Disse, por que eles foram tão rápido assim? Porque não tem essa tradição anterior a eles. Então, é o novo nascimento. O negócio agora é pregar o evangelho. É dizer-lhe, mesmo sem treinamento, né, específico, Jesus salva. Qual era a pregação dizer o que da Deus igreja? fez com eles. Com né? eles. Qual é a pregação inicialmente da igreja primitiva? É dizer que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus salva, que Jesus transforma, e essa igreja vai crescendo, crescendo até o ponto de a fama chegar justamente, como o ministro disse, na cidade de Jerusalém. Muito bem. Vamos pedir para passar para a próxima tela, por favor, e eu quero fazer um comentário. Antes de entrarmos aqui em relação a esse ponto 2, professor Jonas, Jonathan Zé e professor Joanilo, tem uma coisa aqui que me chama a atenção, porque o ponto que o professor Jonas falou foi sobre a consciência missionária. Essa igreja de Antioquia, os senhores vão me ajudar aqui nesse comentário. Parece-me que eles têm uma consciência missionária bem mais aguçada do que a própria igreja de Jerusalém. Sim. Porque o texto diz que a igreja de Jerusalém ainda estava circunscrita aquele território, e diz que alguns dispersos da igreja de Jerusalém, eles só falavam para judeus. Só que aqui, a partir do versículo 20, homens que estavam entre eles disseram, não, a gente tem que expandir isso aqui, vamos falar para gentios. E é aqui, professor, onde a igreja vai receber, pela primeira vez na história, o nome de cristãos. Sim. Observe, do capítulo 1 de Atos até aqui, já se passam em torno de 5 a 6 anos. E essa denominação cristãos ainda não havia sido dito. Eram os do caminho, né? E quando a gente vai olhar para essa expressão cristãos aqui, qualquer comentarista bíblico vai dizer isso, que porque eles foram apelidados de cristãos, porque eles se assemelhavam tanto a Cristo, a forma de andar, de falar, de vestir, de agir, que foram chamados de cristãos, que no nosso português a palavra cristão, esse aotio, ele tem uma ideia de aumentativo, né? Mas num contexto aqui é o contrário. Pequeno Cristo. O que me chama a atenção, professor Givanildo, é que o senhor, como missionário local, né? O senhor tem feito missão aqui no Pernambuco, eu quero louvar a Deus pela sua vida. É verdade. Porque essa chama missionária que está no seu coração não é de hoje. Eu conheço o senhor de alguns 20 e poucos anos. E quando a gente teve a oportunidade de fazer obra missionária aqui no estado, o senhor me convidou e eu tive o privilégio de fazer algumas viagens, e a gente vê seu ardor missionário, porque o missionário não é só aquele que vai para a obra lá fora, é aquele que faz também aqui dentro. Então eu posso falar missionário local, assim, nesse aspecto. Tem um detalhe aqui que me chama a atenção, é que não foi a igreja de Jerusalém que recebeu esse título de cristãos. Porque o missionário, ele é aquele que vai buscar todos, independente de raça, tribo, nação, nós falamos sobre isso. E a igreja de Jerusalém não tinha vencido essa batalha ainda, professor. Mas a igreja de Antioquia, sim. Isso. E quando Barnabé olhou para aquilo, o texto diz assim, olha, e partiu Barnabé, versículo 25, a Tarso para buscar a Saulo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com este homem aqui, porque já tinha dito a Saulo que Saulo seria o homem responsável em fazer essa obra crescer, achando-o, conduziu para Antioquia. Por que não conduziu para Jerusalém, e sim para Antioquia? Aí diz o texto, e sucedeu que todo ano, durante um ano inteiro, reuniram naquela igreja e ensinaram a muitos, aqui é o discipulado,
Eles estavam sendo preparados para evangelizar. Aqui a importância do discipulado. Em Antioquia, não foi em Jerusalém, foi em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Os profetas disseram, peraí, calma. O mistério está ali. Peraí. Vamos descer de Jerusalém, que tem alguma coisa em Antioquia que está acontecendo lá, extraordinária. Aí veja o que é que diz o texto, professor. E levantando-se um deles, por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudessem, socorrer os irmãos que haviam na... Interessante. Por que esses irmãos não foram socorridos pela igreja de Jerusalém, professor? Veja que a expansão aqui, ela é extraordinária. Essa consciência missionária que o professor Jonas falou muito bem, surge a partir de Antioquia, professor. Imagine, de Antioquia manda pessoas para Jerusalém. Jerusalém é na Judéia, em Jerusalém. Isso. Mas essa ajuda veio de Antioquia. Daqui a pouco a gente vai mostrar o mapa, os irmãos vão ver que é uma distância imensa. Aí eu quero terminar, porque eu sei que pelo seu olho aí que o senhor está querendo falar. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos irmãos por mãos de Barnabé e Saulo. Depois de um ano, Barnabé e Saulo já estavam, olha, bem juntos. Já tinha sido feito um discipulado, já tinha feito coleta e disseram, agora vamos fazer o seguinte, a igreja mãe, vamos mandar ajuda para lá. Que consciência missionária. Enviar, preparar e socorrer. Exato. Lindo isso. Vamos lá. Próxima tela, por favor. Queria que o professor Joanildo comentasse aí. Eita, professor, chegou. Muito bem, falar de missões transculturais, nada mais, nada menos do que da missão, da responsabilidade da igreja alcançar o mundo, alcançar todos os países e além das suas fronteiras, né? Nós podemos dizer por experiência que a nossa igreja, com muito respeito às demais denominações, mas vamos falar daquilo que nós conhecemos, né? Ela é fruto, ela é o resultado de uma missão transcultural. Sim. Os primeiros missionários suecos, apesar que vieram dos Estados Unidos em 1910, que vieram para Belém do Pará. 6 anos depois, Adriano Nobre, que pregou aqui no nosso estado, apesar de não fundar igreja. E em 1918 chegou aqui outro casal de suecos. O Adriano Nobre foi o pioneiro, mas não o fundador. Isso. Em 1900... O senhor é do assunto. Em 1918 chegou Joel Carlson e Signe Carlson, vieram, né, também da Suécia, vieram para cá, implantaram a igreja. Detalhes, outros missionários vieram para apoiar, para ajudar. Sim. E hoje nós já estamos enviando missionários. Eu digo hoje, mas há décadas, Isso. que nossa igreja mantém missionários em vários países. Desde 1981 com o nosso pastor presidente. O nosso pastor presidente. Que foi o primeiro missionário, né? Então, através das nossas contribuições com dízimos e ofertas, através dessa conscientização missionária, nós temos os cultos de missões, os seminários, simpósios de missões, assim. Para quê? Para conscientizar a igreja, nós estamos fazendo missões. Então, missões transculturais é isso, é essa conscientização da igreja local com a evangelização dos povos. E assim como Barnabé e Saulo foram enviados pelo Espírito Santo para pregar em outras nações, nós vamos perceber isso em Atos capítulo 13, versículos 1 a 4. Olha que coisa interessante. Barnabé e Saulo estavam em Antioquia ensinando a palavra. Eu não vou dizer assim sem que Um ano, né? Um ano. Isso. Só um curso básico de teologia, né? Eu não vou dizer assim sem que eles soubessem, eu não vou me atrever a dizer essa frase, mas talvez não tivessem se apercebido que eles estavam sendo treinados para o envio missionário. Enquanto treinavam, a igreja local estavam sendo treinados, né? Agora, o que eu acho lindo aqui na Bíblia é que no capítulo 13, Lucas vai falar dessa igreja que nós vimos no capítulo 11, uma igreja recém-fundada por pessoas leigas, assim, novos convertidos que estavam aprendendo o discipulado ali com Barnabé e Saulo. Agora, no capítulo 13, versículo 1, quem é que está nessa igreja? E na igreja que estava em Antioquia havia o quê? Profetas e doutores. É interessante que é como se os dons espirituais, porque o dom aí, doutores e profetas,
faz referência, não é isso, professor? Exatamente. Aos dons do Espírito. Dons do Espírito. E dons Então, ministeriais. ministeriais foram recebidos enquanto eles exercitavam o trabalho. Agora perceba que ele não só cita Barnabé e Saulo. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cireneu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Características de uma igreja missionária. Eles estavam servindo ao Senhor. Glória a Deus. Eles estavam jejuando. E aí o Espírito Santo disse: apartai-me, em outra versão, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então eu vou dizer o quê? Que a partir de então surge essa primeira igreja missionária transcultural, digamos assim, de forma oficial. Voltando ao texto, né? Então a igreja deve enviar missionários para pregar em outras nações, conforme Jesus ordenou na grande comissão, né? Mateus 28:19, Jesus disse: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Marcos 16:15, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Lucas 24:47, Jesus disse que o evangelho deveria ser pregado em todo o mundo a partir de Jerusalém. E Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse que eles iriam receber o poder do Espírito Santo para ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, essa é uma missão da igreja, não só praticar o evangelismo local, não só a evangelização local, mas também a missão, a responsabilidade de enviar missionários. Muito bem. Um pequeno detalhe, a gente vive hoje num mundo que eles chamam de pós-moderno, né? A ideia do mundo hoje pós-moderno pela sociologia. E hoje nós temos instrumentos que podem alcançar pessoas, como, por exemplo, a Rede Brasil. A Rede Brasil. Então, por exemplo, nós estamos gravando um programa na região metropolitana do Recife, no estado de Pernambuco, e isso não fica restrito a nós aqui. Não é isso? Os senhores sabem, e é nítido o que Deus tem feito com a Rede Brasil, ao ponto de alcançarmos diversas nações. Não é? E graças a Deus por isso. Então, eu acredito que a missão transcultural, ela também, além do envio, ela se dá com essa preocupação de manter um trabalho como esse, não é? Um trabalho como esse de evangelização. Aqui nós temos culto de manhã, que é o culto doméstico, você tem um ciclo de oração, e as irmãs idosas que não podem ir à igreja têm essa oportunidade, não só no Brasil, mas fora também. Nós temos os cultos à noite e um momento para estudar com a escola dominical. Verdade. Então, nós, de uma certa gosta forma... de escatologia, tem instantes finais. Tem instantes finais, né? Tem teologia viva. Tem teologia viva. Então, pensar em missões também é pensar nas ferramentas que Deus nos deu. E queremos louvar a Deus, não é? Isso aqui é algo espontâneo que estou fazendo, tá? Louvar a Deus pela visão do nosso pastor, que há muitos anos atrás pensou missões através da Rede Brasil. Vamos chegar e levar essa mensagem para outras pessoas. E se você é de outro país, está assistindo, nós estamos te alcançando através, não é, desse veículo que também leva a mensagem da palavra de Deus. Não é isso, pastor? Verdade. Muito bem, maravilha. Vamos para o próximo ponto, por gentileza. Vamos lá. Bom, aqui eu quero fazer uma observação, porque a igreja Antioquia torna-se um centro missionário da igreja, né? Nós temos aqui no quadro, vamos pedir para ficar na tela maior, para a gente ter uma melhor noção. Bom, a parte mais superior, para o lado esquerdo, onde tem ali Listra e Derbe, Icônio, lá em cima tem Antioquia da Pisídia. E aqui embaixo, do lado mais direito, tem Antioquia, que é a Antioquia da Síria, que é justamente onde nós estamos trabalhando. Eu vou pedir para colocar a tela normal, por gentileza. Isso. Eu queria que o professor Éder, aí sentado mesmo, fosse um pouquinho para lá e apontasse ali, professor, Antioquia. Isso. É aí onde vai começar a obra missionária, né? Muito obrigado, professor. Está ótimo. Eu queria fazer apenas uma observação, porque nós estamos falando da experiência na casa de Cornélio e agora essa experiência na igreja de Antioquia, da Síria, que é essa que o professor apontou. E antes de iniciarmos isso, tem um capítulo no meio que é um capítulo bem interessante, que é o capítulo 12. É onde acontece a morte do primeiro apóstolo, Tiago, irmão de João. Capítulo 4, versículo 21 de Mateus, diz que eles eram irmãos, Tiago e João. Isso. Enquanto está acontecendo essa obra do Espírito Santo, avivando a igreja de Jerusalém, iniciando a obra missionária em Antioquia, que vai ser a base missionária da igreja de Jerusalém, Herodes manda matar a espada Tiago. Isso aqui tem a ver com missão também, porque a missão ela é feita com a vida daqueles que se dispõem. É verdade.
Tiago, ele é decapitado, está aqui no versículo 1, 2 e 3. E diz o texto que Herodes viu que isso foi bom e agradava aos judeus e continuou a perseguição. O texto diz isso. Capítulo 1, capítulo 2, versículo 1. Por aquele mesmo tempo, veja, enquanto está acontecendo a visita de Pedro na casa de Cornélio com seus irmãos, o retorno para Jerusalém, o relatório que é dado a Jerusalém, de repente, alguns irmãos saem dali pregando só a judeus e um grupo diz, não, vou pregar a gentios também, começa a pregar e Deus começa a fazer prodígios. Chega no ouvido da igreja de Jerusalém, a igreja de Jerusalém envia Barnabé. Barnabé vai para Antioquia. Quando chega em Antioquia, ele é levado para Tarso, chama Paulo para cá. Enquanto tudo está acontecendo isso, neste mesmo tempo, as trevas nunca ficará de braços cruzados, professor. Verdade. Enquanto a igreja está expandindo, as trevas sempre investirão para barrar o trabalho. Veja o que acontece em Jerusalém. A igreja de Jerusalém mandou Barnabé para Antioquia. Acontece tudo isso, aí para barrar, para parar. Entristecer, né? Olha o que acontece. E por aquele mesmo tempo. Olha, eu vou pegar aqui uma frase do professor Éder. Cada palavra das Escrituras tem um poder extraordinário. Significado. Naquele mesmo tempo, enquanto tudo estava acontecendo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por Pedro. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados com as 2 cadeias. O que é 2 cadeias? Uma cadeia na mão de Pedro, na mão de um soldado, e a outra na mão de Pedro. Não tem como Pedro sair dali. Aí diz assim... Olha o que diz o texto, isso aqui é fantástico. Ligado com as 2 cadeias e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Aí diz, eis que sobreveio um anjo, o anjo do Senhor, e resplandeceu a luz naquela prisão, tocando a Pedro no lado, despertou dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos. Não dá para parar a obra, não. O senhor entendeu que, não dá para parar a obra, não. Enquanto está havendo a expansão missionária, a hoste infernal usa o governo da época. Eu não estou aqui querendo fazer nenhuma ilação. Sim. Estou dizendo do texto. Eu tenho responsabilidade com o que eu digo aqui. Eu estou olhando para o texto. Usou o domínio da época para dizer, eu vou barrar. Mata um e prende o outro e diz, deixa passar a festa dos asmos, porque ele vai morrer também. Só que Deus interviu. Aleluia. Foi lá e disse, Tiago eu permiti morrer, mas Pedro não. Observe, professores, o que é que eu estou dizendo aqui. Sempre houve oposição na obra, e aqui é um momento chave. Sim. Esse gráfico que nós estamos vendo aqui mostra a segunda viagem de Paulo, e essa segunda viagem, que é antecedida pela primeira, vai ser resultado do que estamos estudando aqui. Sim. E aqui, professor Joanildo, o que me vem ao coração é as portas do inferno não prevaleceram. Não vão prevalecer. Aleluia. Não prevalecer, não. Vamos para frente. Desculpa aí, foi bom. Foi bom. Um relance que veio, não é? É necessário, porque assim, enquanto está havendo o avanço, o progresso do evangelho... Vem a perseguição. Vem as oposições. As obras é natural. Das trevas vão tentar barrar, né, professor? Exato. E a gente precisa entender que, às vezes, isso acontece para que também o poder de Deus se manifeste. Porque, por exemplo, o texto vai dizer que Pedro ia ser morto no dia seguinte. Aí há uma intervenção divina. Deus vem antes, usa o anjo. Pedro acho que é um sonho até. E quem ia matar é que morre, porque não deu glória a Deus. O anjo que soltou Pedro, né? Eu acho que o comentário de Atos do Rustus Gonzalez, ele fala, né? O anjo que desceu para livrar Pedro foi o mesmo que esperou Herodes não dar glória a Deus para matá-lo. Exato. E ele foi comido de bicho. Então a ideia presente é
persegue até onde Deus permite. Mas E Deus também age. as perseguições virão, mas isso não vai deter o avanço da igreja. Nunca. A igreja continua na sua marcha, Glória na sua a Deus. trajetória. E o texto aqui, para concluir, que eu quero ouvir o professor Jonas também, diz que caiu as... Os soldados ficaram lá, nem perceberam, mas Pedro saiu, houve um alvoroço, porque o texto diz assim, ó, veja o que diz aqui. E as portas se abriram. Então, essa é a parte mais E terrível. disseram-lhe, né, o texto vai, Pedro, enfim, mas o que eu quero chamar a atenção aqui, e sendo já dia, porque o que aconteceu foi de noite, né? O choro dura uma noite, né, mas a alegria. Glória E a sendo Deus. já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados, Cadê o homem? porque eles nem perceberam, professor, acho que eles estavam dormindo lá, saiu só a chavezinha em Pedro, quando eles acordaram, cadê o homem? Aí Passou veja o por que vocês, não passou. Olha o que é que diz. Entre os soldados, soube o que havia sido feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou justiçar. Apanharam, né? Provavelmente, né? Os soldados levaram uma pisa. A pergunta Aí é vem como que ele escapou? Né? Ele não E viu. partindo da Judéia para Sencreia, ficou ali. Muito bem. Vamos lá. Professor, ainda temos alguns minutos. Professor, comente aí, professor. Pronto, o modelo. O senhor vai começar, mas não vai dar para terminar. Já vou lhe adiantar. Aí vai para o intervalo, depois o senhor retorna. Pronto, vamos ler pelo menos o modelo de missões da igreja que está em Antioquia. O modelo é esse que está justamente a partir de Atos capítulo 13 e vai até o capítulo 14. Vamos ler e depois a gente comenta. Barnabé e Paulo serviam na igreja local. Barnabé e Paulo foram separados pelo Espírito Santo para a obra missionária. Barnabé e Paulo tiveram a chamada reconhecida pela igreja. Isso. E Barnabé e Paulo foram enviados pela igreja em Antioquia. E, por último, Barnabé e Paulo prestavam relatórios à igreja de Antioquia. Aqui está o modelo, que depois será comentado, o modelo de missões, que é o mesmo modelo de missões. E, primeiro, esse é o modelo bíblico. Sim. E é o modelo de missões que toda igreja séria deve adotar. Ninguém pode se autodenominar missionário e sair por E a aí. parte mais linda é que, fazendo dessa forma, Deus honra porque vai ter sempre uma igreja para cuidar. Isso. Não Claro. só no sentido de manter financeiramente. Estou falando do cuidado da oração. Veja que o que liberta Pedro da prisão é a oração, da igreja, não é um advogado, alguém que vai lá, não. A oração da igreja faz com que Deus envie um anjo. E aí foi bom que o Jonas falou, tem muitos altos denominados missionários, né? Não, missionário é aquele que é enviado por uma igreja. Por uma igreja. Então, se você tem chamado, espere. Deus vai mostrar a igreja. É só ficar no lugar que Deus sabe o tempo certo, a hora certa e o lugar certo, se Ele realmente lhe chamou. Não é? Até no sentido de poupar a sua vida. Verdade. Eu vou pedir antes do intervalo, só para colocar a próxima tela, por gentileza, porque a gente já vai vir amarradinho com essa tela aqui, por favor. É o ponto de número 3. Nós vamos para um rápido intervalo e já já nós voltamos. Não sai daí. Bem, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a lição de número 12, que tem como título O Caráter Missionário da Igreja de Jerusalém. Muito bem. Professor Jonas, o senhor tinha parado nessa tela aqui. O senhor vai voltar para falar sobre isso, mas antes eu queria compartilhar com vocês, e o professor Joanildo, o professor Jonas também, ainda falando sobre a questão da perseguição da igreja, né? O texto diz que quando Herodes soube que Pedro estava solto, ele ficou irritado. O texto diz assim, olha, e quando Herodes, versículo 19, e quando Herodes o procurou quem? A Pedro. E o não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. Então os guardas sofreram, não é? E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Aí veja o que aqui diz, versículo 20. E ele estava irritado. Esse ele aqui, professor, é Herodes. Aí diz, e ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei. Esse Blasto aqui era alguém que cuidava do rei, arrumava o quarto e tal. Aí diz assim, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. Ou seja, Herodes pensou que tinha sido um complô. E os de Tiro, como diz o texto aqui, né, e de Sidom, tinham feito algum arrumadinho. Na nossa linguagem aqui no Nordeste, arrumadinho é um ajeitado, né? Aí eles começaram a se irritar e vou perseguir e tal. Aí Blasto
que só aparece Quase o nome igual. dele aqui uma vez na Bíblia. Blasto nunca mais vai aparecer. Vai ser. Mas Blasto foi usado por Jesus. Blasto foi lá e foi rei, ó, vem cá, vamos ter paz. Eles fazem comércio com a gente, eles não têm nada a ver. Isso aí foi um anjo. Aí veja o que é que diz o texto. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamou, voz de Deus e não de homem. Aí ele se Ele encheu, achou, né? ele achou. Aí veja o que é que acontece. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor. A expressão, é isso que eu quero contar. O anjo do Senhor é a mesma expressão que aparece lá para Pedro. O anjo Aquele que só foi tá- livrar Pedro, disse, eu vou completar a obra. Aí diz aqui, o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, diz que Herodes foi comido de bicho. De espírito. Isso. Aí diz, olha, é isso que eu quero frisar. E a palavra de aleluia. Deus. Crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, veja que está tudo ligado aqui. Qual é aquele serviço? Levar o alimento, o dinheiro, O a ensino, ensino. tudo. Aí diz assim, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João Que tinha e tem sobre sobre Marcos. E aqui a gente vai entrar daqui a pouco num assunto sobre isso aqui. Mas o que eu quero dizer é que a obra missionária ela está coberta pelo anjo do Senhor. Tem um detalhe. O anjo que livrou foi o anjo que tocou em Herodes, né? Quando o senhor estava lendo, o texto abre para a gente, né? A gente sabe que quem ilumina, a palavra é essa, né? Para quem não está acostumado com teologia, não é inspiração, é iluminação. Quando a gente consegue ver algo no texto que está lá, mas a gente vê na hora. Quando o senhor falou assim, e partindo da Judéia foi para Cesareia, Deus tirou o problemático do lugar. Ele queria perseguir a igreja, perseguir. Aí Deus Deu um sopro nele. Foi, e Deus disse, peraí, deixa eu tirar Pedro daqui. Cadê o homem? Não sei. Irritou-se, vou sair daqui. Aí saiu, houve paz na igreja de Jerusalém. E ele foi perturbar o pessoal de Tiro e Sidom e Deus permitiu que ele fosse morto. Então, a gente precisa entender que tudo contribui para o nosso bem, né? E que Deus está no controle de todas as coisas. Eu sei que às vezes a vida parece que foge das nossas mãos algumas coisas, mas lembre-se, Deus permanece no trono. Uma vez perguntaram à filha de Billy Graham onde é que Deus estava, porque tinha permitido algo que aconteceu. E aí ela disse assim, um lugar onde ele sempre esteve, ele não sai de lá não. Trono. Embora ele seja onipresente, ele está no trono. Glória a Deus. Glória a Deus. Professor Jonas, o senhor tinha comentado, mas o senhor só fez citar pela exiguidade do tempo, mas eu queria voltar aqui porque eu acho que isso aqui é um modelo. Não é? Como o professor Jonas falou, tem gente se autodenominando tanta coisa, né? Isso. Mas o senhor falou que Barnabé e Paulo estavam servindo a igreja. Eu queria que o senhor voltasse, professor, e trabalhasse com mais. Porque eu sei que a fonte aí é profunda, tem muita coisa, né? Então, trabalhe um pouquinho mais isso aqui, professor, pra gente, por favor. Seguindo ponto a ponto. Primeiro tem que estar na igreja local, né? Servindo, né? Primeiro local, primeiro de tudo. Paulo e Barnabé estavam servindo na igreja Versículo local. 2, né? E servindo eles ao Senhor. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. jejuava. Porque tem gente, professor, que vai, desculpe, tem gente que nunca vai nem na igreja, não vai nem no culto. Aí sonha com quer ser missão, missionário. sonha com a missão, aí chega lá e diz, pastor, olha, mas não está num culto de domingo. Não tá E ainda bota no status do Instagram, missionário. Não está na campanha evangélica. Não Na está escola na campanha. dominical. Não está na escola dominical. Por mais que a campanha não se resuma apenas ao Isso, domingo, né, exato, professor? A exato, campanha claro, é muito amplo, né? Exato. Claro, e outra coisa, o serviço daqui, o versículo 2 diz, servindo ao Senhor e jejuando, quer dizer, além de trabalhar, a comunhão, vida espiritual, uma né? vida de comunhão com Deus profunda. E outra, os capítulos anteriores mostram, na verdade, aí, o perfil de Barnabé, ou melhor, o histórico de Barnabé e de Paulo já dentro da própria igreja. Quer dizer, a chamada missionária acontece para aqueles que estão servindo e que têm comunhão, por isso que o texto é tão específico. Né? E Barnabé aparece no capítulo 4. Não é só um serviço prestado. E Barnabé aparece no capítulo 4 para socorrer a igreja financeiramente, não é? E ele nem é Barnabé ainda, ele ainda é José. Não é? Porque Barnabé vai ser o nome que a igreja vai dar a ele, pai das consolações. Que são pai das consolações. Por conta do consolo que ele dá. Então, é alguém que tem anos e anos de serviços prestados. O que me chama a atenção, professor, além disso que o senhor está dizendo, e aqui a fala do professor, tem tudo, a gente está interligado aqui, né? Essa interrupção no bom sentido faz até bom. É o dinamismo, né? O que eu acho interessante aqui, professor Jonas, que eu queria que o senhor voltasse, eu estou clicando nessa tecla porque eu sei que tem coisa para o senhor dizer. O senhor falou servindo ao Senhor e jejuando.
Quem serve e jejuma é visto pelo Espírito. O texto diz que eles foram separados por uma ação Do Espírito. não é? Diz assim, e disse o Espírito, apartai-me a Barnabé e a obra, para a obra que os tenho chamado. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Paulo, a gente vê Jesus chamando Paulo diretamente, dizendo, este é um vaso. Atos 9. Vai lá com Ananias. Vai lá, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome entre os gentios, grandes e pequenos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os senhores. O senhor lembra qual foi o versículo que aparece o Espírito Santo dizendo isso com Barnabé? Não. Só aparece aqui. aparece só aqui. Barnabé já tinha uma chamada, mas ele guarda em silêncio. Glória E a Deus. deixa para o Espírito Santo revelar, porque Oh, aleluia. Paulo a gente vê, capítulo 9, aqui está no capítulo 3, mas Barnabé, professor, a gente não vê não. Mas o Espírito Santo já tinha falado com ele. certeza. Aí diz assim, chegou a hora. Né? E tornou audível a igreja, né? Isso é dito na igreja. E ministro, a gente vendo a vida do apóstolo São Paulo, depois dessa primeira viagem missionária, se vocês se pegar o mapa, primeira viagem... Professor, por favor, é porque o senhor vai falando aí, o Espírito Santo está Quando o Espírito Santo diz para a obra que os tenham chamado, são os dois. Mas o nome que é mencionado primeiro é o de Barnabé. Porque Paulo se converte no capítulo 9. 9. Barnabé, desde o início, já estava. Deus está honrando O Espírito Santo nunca será injusto, professor. Exato. O Espírito Santo nunca será injusto. Ele está honrando quem vem aquela caminhada. Por que não Saulo e Barnabé? Porque Saulo veio depois. Exato. Então, Saulo, tu vai ser o grande missionário, mas Barnabé já Já estava. tinha bastante. Inclusive, foi Barnabé que trouxe Saulo. Que foi lá e chamar apresentou Saulo. aos apóstolos. Exatamente. Em termos de serviço, inicialmente, a partir do capítulo 13, a gente tem Barnabé com um serviço muito mais prestado do que Paulo. Exato. Paulo vai prestar um serviço bem maior, é claro, lá na frente. Se você pegar um mapa e somar primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem missionária, dá 16 mil quilômetros. Quer dizer, 16 mil quilômetros... Lembrando que, numa outra realidade fora da Não, nossa, a né? realidade totalmente fora da nossa. Só disso a gente está falando de Antioquia, só de Jerusalém para Antioquia, é 700 quilômetros. Isso não é feito Lembrando, de carro. não tem carro. Não tem carro. Isso eu estou levando em consideração a rota geográfica mais propícia que tinha na época, que isso podia demorar bastante. Então, esse é o Paulo que a gente conhece depois do capítulo 13. Mas antes do capítulo 13, esse Paulo, de certa forma, está em oculto. Então, Ele diz aos Gálatas que estava servindo, estudando, né? jejuando, o Espírito Santo revela. Quer dizer, são esses dois que estão aí. Tem uma coisa que eu queria também lembrar aqui. Está o texto aí. Lá em Gálatas, professores, capítulo 1 e capítulo 2, diz que Paulo, esse texto é um dos que mais me chama a atenção, porque eu acho lindo. Capítulo 1 aos Gálatas, Paulo diz que o que ele recebeu não recebeu de homem algum, ele recebeu do Senhor. Lembrando que ele não está antes tivesse sido gerado, não vem da sua mãe, ele fala aqui de uma eleição para a obra, mas ele diz aqui, olha, versículo 17, nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim já eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Aí diz assim, depois passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro apóstolo, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto, que depois que fui para as partes da Síria, Antioquia da Síria, lá, né? Sim. E Cilícia, e não era reconhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Mas versículo 1 do capítulo 2 diz assim, depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé. Que é o que foi mencionado hoje. Levando também comigo a Tito. Levando também comigo Tito. Escute bem. Eu quero dizer o seguinte, me vê esse flash aqui. Quando diz que a obra, que Barnabé e Paulo tiveram a chamada reconhecida, essa chamada não foi de um dia para o outro. Sim, com certeza. No capítulo 1 ele diz que 3 anos da sua conversão. Depois desses 3 anos ele vai a Jerusalém, passa 15 dias e volta. Depois que ele volta, ele desce para Cilícia, para Síria e fica mais 14 anos. 14 com 3 são 17. Há quem diga que esses 3 estão dentro dos 14.
Eu acho que é mais provável que seja juntando, porque ele diz que voltou outra vez. Aí diz, depois disso, mais 14 anos. Essa chamada missionária, que a igreja vai reconhecer, professor, requer um tempo. É de maturidade, 17 crescimento, anos. aprendizado. Quando isso acontece, aí sim, a igreja diz, esse homem pode ser enviado. Nós conhecemos a história dele. E evangelista, o senhor citou algo que Jonas também tinha citado. A relação de Paulo com a igreja de Jerusalém era um pouco difícil por conta da perseguição. E o senhor citou aí, quando ele mesmo diz, né? Aquele que nos perseguia, agora anuncia. Eu acredito que é um tempo até para curar as feridas, né? Curar as feridas no próprio Paulo e curar as feridas da igreja, porque a gente estudou a morte de Estevão há algumas semanas atrás e ele está lá. Né? Ele é o perseguidor que causa todo aquele alvoroço, mas ele também é aquele que tem um encontro com o Senhor. Com certeza. Ele é transformado. Professor Jonas, terminei para ir para o próximo ponto. O capítulo 14 ficou tão bom que ficou aqui. Capítulo 14, versículo 28, outra coisa que merece muita atenção, porque a gente tem os problemas da turma que se autodenomina missionário, é porque quando diz que eles prestavam relatórios, eles estavam submissos à igreja. E um pastor... Tá conta. E o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, o versículo número 4, acho que deixa isso muito mais evidente, que eles prestavam conta à igreja. Olha o capítulo 16 de Atos, versículo 4. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em números. Ou seja, o apóstolo São Paulo não estava criando igreja e ele mesmo estava determinando. Não, os decretos vêm lá da cidade de Jerusalém. Isso. Inclusive, quando houver aquela dificuldade, que não vamos dar detalhes, mas vai haver aquela dificuldade de comer, pode ou não pode, o apóstolo viver pode ou não pode, ele leva para Jerusalém, ele não resolve sozinho. O apóstolo leva porque ele é o enviado. Quer dizer, por ele estar abrindo constantemente trabalho, juntamente com Barnabé, depois há aquela separação, né? Não é separação de ministério, vamos deixar isso claro aqui, mas de rota, né? De rotas, né? De tarefas, na verdade. Quando eles retornam, esses relatórios estão vindo para a cidade de Jerusalém. O que a gente quer frisar aqui é que esses relatórios mostram que existe um missionário submisso à direção da igreja. Isso precisa ficar muito bem ponto. Esse é o modelo que é o modelo bíblico, né? Não é o modelo de uma denominação. E é o que funciona e que o Espírito Santo pode falar. Então vamos ver. Primeiro, tem que servir numa igreja local. Segundo, tem que ser separado por uma ordem, por uma indicação do próprio Espírito. A igreja reconhece a chamada dessa pessoa. Essa pessoa é enviada e quando é enviada não se torna autônoma, né? Tem que prestar relatório. Vamos para a próxima tela, por favor. Ponto 3 e último, não é uma igreja que forma discípulos à base do discipulado, denominados de cristãos e a identidade cristã. Próxima tela, por favor. Muito bem. Nós vamos agora voltar um pouquinho. Isso, muito bem. Uma igreja que forma discípulos. Professor Givanildo, por favor. Muito bem. Então nós vamos perceber que os apóstolos sentiram a necessidade não só de pregar o evangelho, mas também de discipular, de visitar. Isso já estava no coração de Barnabé desde que ele foi para Antioquia. É muito interessante, eu quero reler um texto aqui, por exemplo, capítulo de número 11, versículo de número 22, que diz assim: E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Observe, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou. Perceba, mas ele já começa a exortar os crentes. E assim, ele se alegra, ele vê ali aqueles novos convertidos. Que coisa boa, né? Que coisa maravilhosa. Mas o texto diz: se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Então ele já começa ensinando: olha, vocês permaneçam no Senhor. Versículo 25, nós já vimos, ele vai buscar Saulo para Tarso, né? E achando conduz para Antioquia para quê? Ensinar, para discipular aqueles novos convertidos. Quando eles são enviados pela igreja de Antioquia, né? Pela igreja para fazer missões, há uma preocupação de visitar os crentes. Por exemplo, no capítulo 14, versículo 21 e 22 de Atos, diz assim: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade,
E feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Para quê? Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Capítulo 15, versículo 36 diz assim: alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como Que coisa linda o cuidado pastoral. Então, nós vamos perceber esse cuidado, vamos cuidar dos novos convertidos, vamos visitar, vamos saber como eles estão. Então, na tela diz assim: uma igreja que forma discípulos. Barnabé foi em busca de Saulo para que o auxiliasse nesta missão. E assim foi feito. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Olha aí a importância do ensino, né? Do discipulado. Eles foram chamados cristãos, como já foi dito aqui pelo evangelista, mas foram chamados cristãos, pequenos cristos, imitadores de Cristo, depois do ensino. Não é assim? O ensino, o discipulado, o poder da palavra, o poder do Espírito Santo, que vai tirando as impurezas. É verdade. Não acontece isso, a pessoa se converte, aceita Jesus e à medida que ele vai se aprofundando no estudo da Bíblia, da palavra de Deus, ele vai sendo ensinado, ele vai se tornando cada vez mais parecido com Cristo. Esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las. Jesus disse, portanto, ide, fazei discípulos. Eu posso, dentro de 5 ou 10 minutos, expor o plano da salvação, mas eu não tenho como fazer um discípulo em 5 ou 10 minutos. Para fazer discípulo requer tempo, ensino. Foi um ano inteiro ensinando aquelas vidas. Sem o ensino, a igreja não cresce em graça e conhecimento. Então, a importância de não só pregar, mas ensinar. Esse é o modelo de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo de número 23. Os apóstolos aprenderam com Jesus, embora que Saulo não era um deles, né? Mas com certeza Saulo ouviu falar disso. Mateus capítulo 4, versículo 23 diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino. Então Jesus não só pregava, mas também ensinava, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 9, versículo de número 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Interessante que até o resultado de fazer como Jesus é o mesmo. É o mesmo, né? Porque, por exemplo, capítulo 16, expulsa demônio. Exato. Capítulo 17, ele tem problemas lá, o Senhor atua. Capítulo 16, liberta ele da prisão. Depois tem a cura de Tabita. Então, sempre há a ação do Espírito Santo enquanto há assim? Pregação e ensino. E ensino. Aí, para concluir, diz, o crescimento saudável só é possível por meio da obra da evangelização e do discipulado. Então, nosso objetivo aqui não é denegrir nenhuma denominação, mas infelizmente, né, muitas igrejas neopentecostais em que não há o ensino, não há a escola bíblica dominical, não há o discipulado. E para que a igreja cresça saudável, não basta crescer, é necessário crescer saudável, sadia, de acordo com o modelo bíblico. Tem que haver evangelização e tem que haver o discipulado. E assim, professor, o senhor disse uma coisa que eu achei interessante. Os discípulos aprenderam com Jesus, aí o senhor disse, e Saulo certamente ouviu. Sim. Mas eu puxaria um pouquinho mais. Jesus apareceu para ele várias vezes. Paulo disse, o que eu aprendi do Senhor. Exato. Só aprende se tem um mestre. Se tem um mestre, tem ensino. Talvez naqueles 14 anos, né? Que ele disse isso. O que eu aprendi, o que eu recebi. Não Também recebi de homem. Eu recebi do Senhor. Exato. Então, Jesus foi o professor de eu quis dizer assim, que ele não foi um dos 12, o né? senhor está correto, eu estou apenas reforçando e dizendo que Paulo também foi ensinado, né? Eu queria aproveitar a oportunidade, assim como fizemos na lição passada, para indicar esta obra aqui, Fundamentação Bíblica para a Evangelização, do professor e evangelista Sóstenes Pereira, professor da STEADEB, e também foi missionário dessa igreja, né? Professor Sóstenes, ele ministra essa cadeira de evangelismo na STEADEB, é um livro fantástico. Eu aconselho você que não tem ainda essa obra, comprar, e você que não é daqui de Pernambuco pode acessar o site aí da Bereia e adquirir essa excelente obra. Bom, vamos
Já concluindo, né, eu acredito que estamos já no último slide, né? Temos aqui o discipulado como um imperativo, o discipulado como sendo também cultural e transcultural. Sim. E o discipulado inclui a observação das ordenanças de Cristo e, por fim, exige comprometimento. Não dá para demorar muito, professor, porque temos ali 3 minutinhos, mas, professor Éder, o senhor comenta os 2 primeiros e o professor Jonas os 2 segundos. Muito bem. É imperativo porque se você é discípulo, tem que fazer o discípulo. Jesus vai dizer isso claro em Mateus 28. E o verbo ide, né? Está no imperativo. Acabou. Ide. É uma questão assim, vá. Vá. Né? Quando? Não, vá. Exato. Vá fazer discípulos. Esse é o primeiro. Então, é imperativo. Vá fazer a obra. Segundo, é cultural, mas também é transcultural. Haverá discípulos que farão outros discípulos aqui, não é? Mas haverá discípulos que irão para fazer outros discípulos fora. E aí, para isso, vai precisar estudar o idioma, a cultura. Às vezes não vai dar tanto tempo, como, por exemplo, o nosso missionário que veio para cá, ele passou 6 meses no Pará, se aperfeiçoando junto com os que vieram primeiro. Mas aqui ele trabalhou, né, o missionário Joel Carlson e irmã Signe, trabalharam e Deus cuidou deles. Inclusive, no momento de maior fragilidade, o Senhor falou com eles usando a criança em sueco. Então, a gente sabe do poder de Deus de usar discípulos tanto da cultura como fora da cultura. Interessante. Foram 10 meses. Foram 10 meses. 10 meses. Chegaram em janeiro, chegaram aqui no Brasil e vieram para Pernambuco em outubro. Mas, além disso, professor, essa questão de cultural e transcultural, a gente pode dizer também que a mensagem do Evangelho, ela transpassa as culturas. Sim, né? com certeza. É interessante isso. Professor Jonas, 2 últimos aí. O discipulado inclui a observação das ordenanças de Cristo. Mateus capítulo 28, versículo 19, isso é fundamental para a gente entender, porque o discipulado não é somente o mero ensino, é a formação dos discípulos a partir dos princípios estabelecidos pelo próprio Senhor Jesus. E, por último, o discipulado exige comprometimento com a doutrina de Cristo. Olha, qual é a doutrina que está sendo ensinada? É a doutrina de Cristo. Por isso é ensinado, o discipulado é feito em cima de doutrinas. Terminou o tempo, professor Ivanildo, mas aí em 1 segundo. O que é que você pode dizer? No próximo domingo estaremos comemorando o Dia Nacional da Escola Dominical e é dia de agradecer a Deus pelo privilégio de sermos professores e alunos de escola dominical. Professor Jonas? Como a lição fala do caráter missionário da Igreja de Jerusalém, nós falamos muito sobre consciência missionária. É bom lembrar que você, com a sua consciência missionária, pregue também o seu emprego, na faculdade, a sua vida já se constitui uma pregação. Leve a mensagem de Cristo Jesus. Professor Éder? Como neste domingo é o Dia Nacional da Escola Dominical, é importante lembrar que na Escola Dominical você é discipulado e discipulando. Então, você pode assumir essa função de ensinar, mas também de receber o ensino. Então, nada melhor do que levar sua família inteira para a Escola Dominical. Acho que é um dia maravilhoso. Convidar a congregação para estar juntos adorando a Deus e aprendendo a ser um discípulo de Jesus. Muito bem, e relembrando que a superintendência das escolas bíblicas dominicais, como sempre, com o cuidado que o nosso pastor presidente tem tido e também com o nosso superintendente, o pastor Nadi Jacques, disponibiliza uma programação especial sobre este dia. É bom valorizar, fazer uma oração específica e pedir a Deus. Bom, vamos agora agradecer através de uma oração por esta maravilhosa lição. Meus queridos irmãos, eu vou pedir aqui ao nosso professor Jonas Santana. Ele vai estar orando, inclusive apresentando a superintendência, pedindo pela vida do nosso pastor e por todos nós. Senhor ministro, vamos orar ao Senhor. Pai eterno, Cristo amado, nós estamos diante de Ti te agradecendo pelo ensino e a ministração da Tua palavra. Sim, Senhor. Abençoa cada professor, abençoa cada aluno que será utilizado como instrumento vivo nas Tuas santas mãos. Te pedimos também, meu Pai, que Tu abençoe o nosso Pai espiritual, nosso pastor presidente José Alves, o homem de maior responsabilidade sobre essa igreja. Tem misericórdia, também te rogamos pela direção da igreja, pela Rede Brasil e também por todos os componentes da superintendência das escolas bíblicas dominicais. Que a Tua bênção e a Tua graça possa estar estendida sobre a vida de cada um dos Teus servos. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. 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 Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a 12ª lição com o título O Caráter Missionário da Igreja de Jerusalém. Na próxima semana, veremos a última lição deste trimestre com o tema Assembleia de Jerusalém. Lembramos a você que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas.
Também não esqueça, está disponível no formato de podcast no Spotify e também em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e não esqueça de compartilhar nossa programação. Obrigado por sua audiência e até a próxima ou próximo programa, se Deus quiser. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as divinas consolações do amado e querido Espírito Santo esteja sobre todos nós agora e para sempre. Amém.